Irmãos, nós estamos nesse mês, como já temos introduzido ao longo desse domingo, mês da família, dentro do calendário que a gente segue do ano para o ano, e reservamos esse mês de maio para a gente voltar para esse tema, assunto, cobertura, que é tão especial, que é tão necessário para todos nós. Nós vamos aqui passar por alguns domingos, não é? Quando a gente começa o mês, a gente pensa assim, um mês inteiro, parece que vai demorar, parece que vai ser bastante tempo, quando a gente piscou já acabou, né? Assim foi abril o mês passado. Mas serão 4 domingos nos quais nós vamos aí dedicar nossa atenção, o nosso tempo, e que na graça do Senhor a gente possa aproveitar esses momentos, esses domingos aqui da melhor maneira possível, é nosso ideal, buscando aí uma produtividade para todos nós. Todos os assuntos eles são abrangentes, tudo aquilo que a gente vive a partir da igreja, com a igreja, nos assuntos, na cobertura do púlpito, tem a ver com todos nós, mas alguns assuntos às vezes ficam até um pouco distante, haja visto a condição, o momento de vida que nós estamos, ou o que está sendo coberto, mas quando nós falamos sobre família, família tem a ver com o que nós vivemos, com o que nós nascemos para experimentar, e tem tudo a ver com todos nós de uma maneira ou outra, quer pensando num estágio da vida, quer pensando ou em outros mais, a gente tem a oportunidade de aproveitar tudo isso. Então, na graça do Senhor, é assim que nós vamos fazer. O tema proposto para o mês se chama Deus de Famílias, e hoje a gente vai pensar sobre essa importância desse assunto, já a partir daquilo que a gente experimenta, vê e observa, justamente a partir do próprio Deus. Nós vamos ler vários versículos lá do comecinho da Bíblia. Vamos ler Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, leremos alguns versículos e seguiremos adiante, leremos também alguns outros mais do capítulo 2. Sem trabalho para achar na sua Bíblia, no seu celular também, livro de Gênesis, primeiro da Bíblia, primeiro capítulo, primeiros versículos. Nós vamos começar a ler no versículo 26 e a gente vai seguir aí até o capítulo 2, até o 7. Depois a gente retoma do 18 ao 25 para embasar o que a gente vai conversar nessa noite. Tá certo? Bíblias abertas, celulares conectados. Eu leio aqui na NVI que diz assim, Gênesis 1, 26 em diante. Então, depois de amplo processo criativo e muitas etapas de criação refletidas aí do versículo 1 até o 25, então disse Deus, depois disso tudo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais com o alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. E todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Começa aí um outro trecho.
Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, a partir disso, ele conta mais uma vez sobre uma outra ótica, o processo da criação do mundo natural aqui, quando ele vai para adiante, mas retomando no 18, ele vai dizer assim, depois disso tudo: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante, pedindo a direção de Deus sobre nós aqui. Pai, relemos uma porção preciosa, especial da Tua Palavra, e como é bom estar aqui para meditar naquilo que as Escrituras, naquilo que a Tua revelação traz para nós. E contemple-nos aqui nessa noite, ó Pai, juntos que estamos no partilhar, ó Pai, da Tua Palavra. Que Teu Espírito, ó Pai, ilumine os nossos corações para que venhamos a compreender aquilo que, por meio dele, foi inspirado, ó Pai, a homens para escrever, e que à luz de tudo aquilo que a gente refletir e desenvolver aqui, a gente encontre, Pai, grande produtividade para as nossas vidas e para as nossas famílias. É assim que nós oramos e rogamos a Ti nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, igreja, nós olhamos aí então um texto tão conhecido, tão visitado, não sei você, mas eu particularmente, entre tantos textos que eu releio e releio exaustivamente da Bíblia, eu estou sempre voltando aqui para Gênesis de 1 a 3, eu gosto muito desse trecho, não é? É o trecho ali que fala do momento antes do pecado, mostra ali o propósito criativo da parte de Deus, né? O propósito de criação da parte de Deus. Isso mostra muito sobre aquilo que Deus originalmente projetou e fez e articulou, e conta também desses primeiros momentos que são tão úteis para as nossas vidas. E para nós que vamos começar aqui alguns dias e momentos refletindo sobre família e a sua importância, e o quanto isso deve nos impactar, nós devemos aqui se nutrir muito daquilo que esse texto aqui no seu conteúdo traz para nós. Então, cá estamos nós abrindo esse tempo, esses dias, olhando para essas porções aqui da palavra de Deus tão ricas para nós. Primeira coisa que nós precisamos prestar atenção aqui, olhando Gênesis 1 e 2, é que se tratam de dois relatos distintos de um mesmo momento em que tudo está acontecendo. Às vezes, na nossa maneira de ler a palavra de Deus, ou de ler qualquer livro, é muito natural a gente começar a ler ali Gênesis 1 e achar que Gênesis 2 é a continuação imediata e sequencial daquilo que começou em Gênesis 1. Mas a partir do que a gente vai ver no versículo 4 do capítulo 2,
Novamente a história da criação está sendo recontada no texto bíblico, mas sobre um olhar diferente, um ângulo diferenciado. Então nós precisamos entender isso e precisamos saber que os dois textos são importantes, porque senão Deus teria escolhido um só para ficar e teria aberto mão naturalmente do outro. Mas há grande riqueza da parte de Deus quando a gente observa ora um texto, ora outro. No nosso propósito de pensar aqui sobre família, hoje a gente vai aproveitar, assim, porções aí ligadas a esses dois capítulos aí, a esses dois relatos aí, tá? Daquilo que acontece e se desenvolve. Mas nos dois capítulos a gente vai ver aí uma ordem com a qual Deus cria o mundo natural e na sequência disso o homem, tá? A ordem é a mesma, a única questão que a gente vai perceber é que às vezes no capítulo 2 ele começa de um jeito, depois ele faz um parênteses, esse que a gente pulou aí praticamente do versículo 8 até o 17, então ele abre um parênteses para recontar algo que ele no início ele não abordou, mas existe uma ordem implícita aqui na criação, existe assim, olha, antes de vir o morador da casa, a casa está sendo ornada, preparada, arrumada para que essa casa, para que esse ambiente receba aquele que vai ser o seu morador, a sua moradora, a família que vai habitar aquele ambiente ali. Então, é muito importante a gente perceber que Deus cria o mundo natural e depois disso tudo, Deus vem a criar o homem. E vocês viram aí que intencionalmente a gente já começou no 26 do capítulo 1, porque o nosso campo de olhar aqui ao pensar família tem a ver exatamente com aquilo que diz respeito ao homem. A gente vai ver, e você deve reaproveitar esse texto e a sua leitura, de que existe uma diferença muito clara acerca de como Deus cria, por exemplo, os outros seres viventes e da forma com a qual Deus cria o homem. Porque, notadamente, o homem, ele é um ser diferente. A gente vai ver, não é? Isso muitas vezes, existe uma tendência, às vezes, de dizer assim, olha, o homem é o ápice da criação e toda outra parte da criação, ela é muito menor. E não, na verdade, toda a criação ela é maravilhosa. Ela é muito distinta, ela conta sobre o Deus Criador sobre todas as coisas, inclusive o mundo dos viventes, inclusive o mundo dos animais. Alguns gostam muito mais de animais, não é? Alguns não tanto assim, mas os animais eles são seres maravilhosos, extraordinários que Deus criou e deixou como parte desse mundo do qual a gente habita e do qual nós temos parte. E eles não são seres quaisquer, sem nenhum grau, nenhum tipo de importância ou valor. Muito pelo contrário, a gente se encanta. Quem gosta de bicho, como eu gosto, por exemplo, nós nos encantamos de ver como Deus caprichou nessa parte da criação também. Mas algo que precisa saltar aos nossos olhos é em reconhecer que nós somos sim seres muito, mas muito, incomparavelmente mais sofisticados. Porque o propósito para o qual Deus nos criou, ele é um propósito muito elevado. Então, aqui Deus ele vai trazer marcas e características que são únicas, ligadas à realidade do homem, como por exemplo, da sua imagem, da semelhança que o texto fala aí, não é? Tudo isso porque o homem, a gente sempre tem aproveitado essa reflexão, a de que o homem ele foi criado para ser um adorador, e um adorador que se relaciona com Deus vivo, sabe? Não é uma coisa distante, não é uma coisa separada, desvinculada uma da outra, não, nós somos criados para esse relacionamento, igual nós nos relacionamos, conhecemos pessoas, conhecemos seus nomes, conhecemos as suas histórias, assim como a gente constrói vínculos com quem a gente gosta, ama e convive, Deus nos criou para que a gente viva tudo isso com Ele. Então isso precisa estar claro para a gente, porque faz parte para que a gente viva toda essa experiência relacional com Deus, que a gente tivesse características, que a gente tivesse traços semelhantes em conformidade a Deus também. E Deus vai e coloca isso, Ele estabelece isso para nós, para a raça humana, não é? Para homem e mulher, como nós lemos aí. Então a gente vê no versículo 26 que Deus cria o homem de uma forma diferente. E a partir do momento em que Deus cria o homem, Deus o abençoa. Não foi simplesmente uma criação. Deus o criou e Deus desprendeu ali ao homem uma bênção
muito grande, uma bênção ligada à multiplicação, uma bênção ligada também ao exercício de quem eles eram. Não é? A gente sempre destaca isso aqui, é algo mais ou menos assim, não é simplesmente que legal, possuímos traços, características notáveis e Deus colocou isso na gente, que bacana ter isso. Não, mas Deus colocou isso para que a gente exerça isso. Então, quando a Bíblia fala sobre Deus, não é, comissionando o homem a subjugar a terra, a ter um domínio, esse domínio aqui não é no sentido negativo, pejorativo, como muitas vezes a gente tem essa impressão, até pela palavra em si, que ela o é, não é? Mas Deus assim disse ao homem, olha, eu dou a bênção, vão, multipliquem-se, subjuguem e dominem a terra. Porque é como se Deus dissesse assim, eu creio algo muito bom, mas isso aqui é um material bruto. A partir daqui vocês vão fazer coisas extraordinárias. Vão e façam disso o que eu espero que vocês façam. É como se em outras palavras Deus dissesse assim, não vai ficar de braços cruzados com tudo isso não. Não vai achar que é só uma rede numa praia paradisíaca do Éden e agora é só curtir, é só ficar de boa, não é verdade? Não. Existe um propósito para que você exerça daquilo que eu coloquei em vocês, daquilo que eu permiti a vocês. Não é? Então a bênção ligada à multiplicação, a bênção ao exercer disso que Deus colocou. E Deus deu a eles o que eles precisavam, não é? Um local para habitar, um local confortável, um lugar belo, um lugar inspirador, um lugar lindo de se ver, e Deus deu alimento a eles, não é? Então esse é o relato do que a gente vai ver em Gênesis 1, de uma forma pontual. Em Gênesis 2 a gente vai ver Deus fazendo da mesma criação, mas do que diz respeito a homem e mulher, Deus aqui ele faz por etapas, não é? Deus faz isso por etapas, e é muito bonito quando a gente vê assim, que Deus, a gente sempre precisa entender que as Escrituras, a palavra de Deus, ela foi deixada para nós da forma com a qual Deus queria que a gente a recebesse. E Deus ele é muito didático. Deus ele nos toma pela mão para que a gente compreenda e o conheça através daquilo que ele deixou para nós. Né? Umas buzinas fortes aí hoje, é moto, é ônibus, mas a gente chega lá. Né? Sabe, Deus deixou a revelação de uma forma maravilhosa para que a gente conhecesse quem de fato ele é e como ele pensa e como ele idealizou essas coisas. Então, quando a gente vê no momento da criação que Deus cria o homem primeiro, e isso é um traço que Gênesis no capítulo 2 vai mostrar, não é porque assim Deus se cansou, né, trabalhando 6 dias, muitos dias sequenciais, e aí Deus, não é? O homem, a última etapa do processo, Deus esqueceu de criar a mulher, não é? Não, Deus não se esqueceu, mas intencionalmente, visando algo grande do qual Deus estava pensando e criando, Deus deixou a mulher para uma outra etapa, para um outro momento. Deus usa um caminho para que Adão percebesse relacionalmente a grandeza de tudo que ele estava deixando para que ele subjugasse, para que ele construísse, para que ele exercesse como vida natural na sua vida, na sua existência. Deus trouxe Adão a esse mundo ao qual ele concedeu, deu ali o lugar, deu o alimento, deu trabalho, né? A gente, tantas vezes na nossa atual conjuntura, o homem lida como se o trabalho fosse um peso, fosse algo ruim, fosse algo deteriorante. Não, Deus dá um trabalho para o homem, um trabalho como algo bom, algo que vai dar significado para ele, razão dele, sabe, existencialmente experimentar, ser útil, ser produtivo, ser algo para a bênção dele. Mas é bem nesse trabalho que Adão percebe que ele estava só, que ele estava sozinho, porque ele vê que cada espécie tinha ali a sua parte correspondente, macho e fêmea, alguém que caminhasse, alguém que permitisse viver algo maior, para além dele mesmo, vamos dizer assim. Mas Adão, não é essa frase que nós lemos aqui, no entanto, só para o homem não havia ali alguém que o auxiliasse e correspondesse. Deus quis que Adão percebesse isso. Deus preparou o ambiente para que isso fosse percebido por Adão, não é? E a partir disso, então, de um sono profundo, não é? Que Deus cria
a mulher, ia atrás para Adão, e é muito bacana a gente ver essa parte quando, da primeira vez que Adão vê a Eva, ele se encanta, ele fala, aí sim, agora achei, não fui esquecido, né? Chegou para mim, né? E ele se empolga com aquilo que Deus trouxe a ele, e ele tem essas frases, né? Da qual nós vimos aí, alguém que vai ser correspondente, alguém que vai ser de grande valor para ele, não é? No versículo 23 a gente lê aí quando Adão diz, não é? Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Essa versão aqui da Bíblia mais moderna, feita para ser mais agradável à leitura, ela pormenoriza assim, mas isso às vezes não ajuda a gente a entender o que Adão estava dizendo aqui. No hebraico, o termo para homem é ish e para mulher é ishá. Então, o que Adão está querendo dizer é assim, olha, essa aqui vai se chamar ishá, porque do ish ela foi tirada. Porque do ish ela foi ali retirada. As versões antigas tratavam por varoa e por varão, tentando trazer aqui uma aplicação mais clara nesse sentido, mas Adão reconhece que aquela ali é totalmente correspondente a ele, e ele se empolga e ele fica muito feliz ao perceber tudo isso. E o desfecho que a gente vai ver, tanto num texto, num relato, quanto no outro é Gênesis 1:31. E viu Deus tudo o que tinha feito, e tudo tinha ficado muito bom. Essa é a conclusão de Gênesis 1, não é? Ali no versículo 31. E tudo que tinha feito Deus viu, e tudo tinha ficado muito bom. Em 2:25 a gente vai ter assim, o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por que esse destaque que a gente vê aqui? Homem e mulher estavam despidos, mas estavam despidos em todos os sentidos. Não tem a ver simplesmente com a parte da vestimenta física, mas isso não era um problema, porque ali não havia o pecado, porque ali não havia da parte daquilo que depois veio a se tornar um problema para o homem. Então havia totalmente a ausência do mal, porque o homem não conhecia o pecado, e diante disso tudo, não é? Havia esse algo muito bom da conclusão de Deus. A vergonha aqui, ela quer indicar para a gente que não havia essa experiência do concorrer, ou do se ocultar diante do outro, por se sentir preocupado diante do que o outro poderia achar e coisas do tipo. Questões ligadas à presença da maldade no homem, não é? Quando a maldade está presente. Mas aqui está dizendo para nós, era um ambiente de perfeição, no qual ambos estavam totalmente expostos um ao outro, sem que isso fosse um problema, não é? Então isso é Gênesis 1, isso é Gênesis 2, em partes que dizem respeito à criação do homem e à criação da mulher. E aqui eu quero chamar alguns destaques para a gente aqui pensar nessa noite e depois refletir isso na aplicação para a gente aqui. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que no princípio, na perfeição, ali onde tudo era perfeito, é ali que Deus cria a família. Porque a família, ela se dá nesse ambiente onde o homem conhece alguém que é feito para ele, a mulher reconhece alguém que vai caminhar com ele, correspondência, vão viver juntos, vão construir legado, vão depois desenvolver na descendência para com os filhos, mas tudo isso que nós chamamos família, começa na unidade básica de um homem e de uma mulher. E tudo isso acontece quando tudo era perfeito. Naquele momento em que Deus está fazendo as coisas, tudo é perfeito, não há pecado, não há nada de ruim, não há nada de mal ligado ao homem. É nesse momento que Deus cria a família, não é? Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 e 27, vai dizer lá para a gente, né? Foi um dos textos aí, o primeiro versículo que a gente leu, ele diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse façamos o homem, aí na versão que eu leio aqui diz façamos o homem, mas aqui esse termo que vai ser traduzido como o homem tem a ver também, num contexto geral, pode ser ligado a façamos a humanidade. Façamos o homem no sentido genérico aqui, façamos o homem, façamos a humanidade, não é?
a nossa imagem e semelhança. E quando a gente abre isso para o entendimento de humanidade, isso se torna muito mais rico, porque quando a gente fala de humanidade, a gente está falando de uma raça. Então isso é algo que vai incluir homem, mas vai incluir mulher também, não está restrito simplesmente à figura do homem. Não é? No original do hebraico a gente vai ter façamos Adão. Adão é o termo aí que é referenciado como humanidade, né? Façamos o homem, o Adão, a nossa imagem e semelhança, ou seja, façamos homem e mulher, a raça humana, façamos a humanidade, a nossa imagem e semelhança. E aí ele vai prosseguir nas outras partes. E no 27 ele vai dizer, então criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a gente vê no primeiro sentido o termo geral, Adão, que pode ser para a humanidade, que a gente pode aplicar para a família, e depois a gente vai ver no 27 isso pormenorizado para homem e para mulher. Isso aqui traz algo muito profundo para a gente, porque quando a gente pensa na imagem, na semelhança de Deus, isso tem algo muito profundo aqui para ser estudado, para ser verificado, é um conceito muito interessante, em outras oportunidades a gente vai cavar aqui nessa direção. Mas algo que a gente deve perceber é que Deus cria homem e mulher juntos conforme a sua imagem e semelhança. E isso é lindo de se ver na família. Deus não criou simplesmente um ser inteiro, o homem, a partir dele, a mulher veio depois como mais uma variante disso. Não, mas eles são dentro daquilo que a gente pode entender como complementares. Porque isso é algo que logo de cara a gente vai ver de uma maneira bonita na família. Há traços de Deus que são claramente percebidos, identificados na figura do homem. E há traços únicos, exclusivos de Deus que são muito mais facilmente percebidos e identificados na figura da mulher. Quando os dois se juntam e formam família, você tem uma imagem, uma semelhança, um completo daquilo que Deus é expresso, muito maior do que quando você olha somente para um ou quando você olha somente para o outro. A mulher ela é muito mais emocional, a mulher ela é muito mais dedicada, a mulher ela é muito mais sensível. E família precisa de dedicação, família precisa de sensibilidade, a família precisa de um lado terno, de amor, de carinho, de acolhimento, e as mulheres são exemplares nisso. Mas o homem, pelo seu lado, o homem, ele é muito mais razão, o homem, ele é muito mais pronto para a decisão, o homem, ele é muito pronto para se apresentar, para ser a figura protetora, de cuidado, de se desdobrar, de ir atrás, de ter decisões analíticas, críticas e frias quando ele é requerido a tê-las. Traços que são muito mais visíveis no homem. Então, se a gente for olhar para um lado ou para um outro, a gente vai ver assim que numa dada leitura alguém vai ter mais expressão e em outros aspectos outros vai ter mais expressão. Mas quando ambos se juntam, a gente representa naturalmente mais a experiência da imagem semelhante de Deus, e isso se dá por meio da família. Porque Deus é o Deus que é proteção, Deus é o Deus que é o Deus de decisão e de caminhos, Deus é o Deus da assertividade daquilo que a gente precisa viver na vida, mas Deus é o Deus do afeto, do acolhimento, da hospitalidade, do carinho, da sensibilidade também. Marcas distintas de Deus estão ora num, ora no outro. E quando os dois se unem para viver uma história chamada família, tem algo muito poderoso de Deus aí. Porque ambos, cada qual pelo seu lado, naquilo que são, vão contribuir de uma maneira maravilhosa para construir uma terceira realidade, da qual sim nós nominamos família. E a família ela não vai ser algo que penda só para a racionalidade do homem, e nem deve ser algo que penda somente para a sensibilidade e para a amabilidade que é mais presente da parte da mulher. A família deve ser esse todo que deve incluir e integrar tudo isso que Deus previu, que Deus forjou. Então, quando a gente pensa o conceito de um casal que formam família, que constitui a realidade da humanidade, que tem homens e mulheres, quando a gente pensa nessa instituição que Deus formou, em que ambos convivem, caminham juntos, se auxiliam, se correspondem, estabelecem essa caminhada, vai ser uma caminhada muito bela de experimentar marcas visíveis de Deus.
Porque quando um lado não for o forte de um lado na realidade daquela dois, o outro lado a terá para corresponder naquela realidade. E nisso família existe, e nisso a família vive algo especial, porque ela tem traços da parte de Deus, ora do homem, ora da mulher, e isso é uma coisa maravilhosa de se ver, que a gente percebe aqui. É por isso que a gente vê isso no sentido geral, depois a gente vê que, ora, homem e mulher trazem disso. É por isso que ele pormenoriza, e existem essas diferenças, sim, homem e mulher os criou, ou seja, a imagem semelhante. Eles não são 100% iguais, porque bem sabemos como homem e mulher certamente não são iguais, mas isso é algo muito bonito, muito completo, expresso na família. Algo legal que a gente percebe também desse aspecto da criação da família em meio à perfeição, é lá no 23 e 24 do capítulo 2, quando a gente lê lá, não é verdade? Lá vai dizer assim para a gente: disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, ela será chamada varô, ela será chamada Ixá, porque do homem, do varão, do Ish, não é? Ela foi tirada. Então assim, por ora a mulher como um ser, ela foi tirada do homem, mas aí depois ele vai fazer o caminho de volta, quando ele vai falar da experiência familiar no 24, vai dizer assim: é por essa razão, por ela razão maior, completa da correspondência, do auxílio, da caminhada 2, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Na mesma medida que Adão no primeiro momento reconheceu, essa aí saiu do homem, depois ele vai falar sobre uma realidade que nós compreendemos na família, em que o homem deixa a sua casa, deixará pai e mãe, e vai constituir família quando ele encontrar aquela que será sua parceira idônea, e quando ambos deixarão de ser solos, deixarão de ser solteiros, mas juntos constituirão família. Ambos se completarão. Ambos serão uma só carne. Essa expressão de uma só carne é algo muito especial aqui, porque reflete essa grandeza do que Deus criou, dessa unidade, dessa célula da qual Deus criou, pensando um e o outro juntos, formando algo extraordinário. Então eu acho maravilhosa essa experiência da gente ter na experiência do casamento, a nossa certidão de casamento. Em muitos casos, a gente vai lá, a gente pode apresentar a nossa RG, ou a gente pode apresentar a nossa certidão de casamento. Porque a certidão de casamento, ela reflete uma terceira realidade, que não é nem só o marido, não é nem só a esposa, mas é a junção perfeita dos dois que estabelece família, criação de Deus perfeita. E é algo maravilhoso que Deus criou lá no princípio, não é? Essa junção dos dois caminharão juntos, não é? E voltarão aí a viver essa experiência a dois. Um foi tirado do outro, mas depois na experiência de ser família, eles voltarão a ser uma só carne. E deve ser assim para que isso seja abençoador, para que isso seja num caminho de unidade, uma grande bênção na vida dos dois. Então a gente vê isso. Família, criação de Deus em meio à perfeição. Segundo aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, Deus fez isso em meio à perfeição, e o desfecho de Deus foi que, e eis que isso ficou muito bom. Sabe, meus irmãos, uma coisa é você dizer assim, isso ficou muito bom. Outra coisa sou eu dizer, ficou muito bom. Porque o muito bom meu vai passar pelos meus critérios. Talvez eu possa ser uma pessoa muito vago de critérios e talvez o meu muito bom nem seja tão bom assim. Mas vamos pensar naquele que criou todas as coisas. Vamos pensar naquele que colocou cada planeta no seu devido lugar. Vamos pensar naquele que criou, não é? A complexidade que naturalmente nós somos. Né? Eu gosto sempre de pensar nisso, isso me fascina. Eu estou aqui pregando, o pulmão está respirando, o coração está batendo, o cérebro está pensando, as juntas está tudo aqui, está todo mundo trabalhando num harmônico todo aqui. Garante que eu esteja aqui, na beiradinha aqui, pregando para vocês, né? Porque existe aqui uma coesão natural daquilo que tudo isso foi criado. Deus criou todas essas coisas, e é Deus que assina assim, olha,
ficou muito bom. Depois que Deus cria tudo, eu imagino Deus como um alto departamento de qualidade que Ele mesmo vai lá verificar, né? E quando Ele olha, Ele fala assim, rapaz, ficou bom, hein? Uma coisa que a gente gosta de fazer quando a gente produz um trabalho, um fruto de um desenvolvimento, de contemplar. E isso deve nos chamar a atenção, a assinatura de Deus sobre aquilo que passa pelo critério de Deus. Não é o critério do Godoy, não é o critério da Nádia, não é o critério do Hélio, não é o critério do Leandro, é o critério de Deus. Foi algo bom ou não foi? Não é verdade? Isso é muito importante para a gente pensar daqui a pouco algumas coisas das quais a gente vai resgatar aqui. Mas é uma conclusão divina, ficou muito bom, Deus curtiu, Deus mandou aquele like com gosto de dizer assim, olha, eu curto isso e eu compartilho porque eu achei isso fantástico, não é? Compartilho aqui com toda a raça humana que depois vai ler as escrituras, de que olha, ficou muito bom, eu gostei, eu apreciei isso. Então assim, a gente vê que Deus criou tudo isso tão especial como Ele criou, a gente vê que no critério e na colocação de Deus isso é fantástico. E Deus, Ele vai viver, Ele vai estabelecer a existência da família ao longo de toda a história do homem. Mesmo quando depois o pecado entrou na raça humana, Deus não desistiu da família. Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu da família. A Bíblia mostra um Deus que na história da redenção, na autorrevelação dele mesmo em direção ao homem, família está envolvida o tempo todo. Família é importante para Deus, não é? Deus houve a queda, Gênesis 3 nos aponta isso, mas mesmo a partir da queda, Deus continua com uma história familiar com Adão. Depois a raça humana complicou, ficou pesada ao longo de tanto tempo, os homens viviam muito, a impunidade cresceu bastante, ficou aquela sensação tragediosa, Deus falou assim, é hora de dar um reset. Na hora de vir com Noé para o dilúvio, para resetar, recomeçar a história toda, Deus faz isso por meio da manifestação envolvendo uma família, a família de Noé, não é verdade? Na sequência, depois Deus vai começar uma história de uma nação da qual será revelada o Messias, que vai salvar, que vai vir para estabelecer a sua obra com o homem, mas Deus começa mais uma vez com Abraão e a sua família, e tudo o que acontece a partir dessa família envolve nessa história da qual Deus está realizando e fazendo. Depois, mais lá na frente, essa família cresceu, virou um clã, virou uma nação propriamente dita, uma nação que vai ser organizada formalmente, não é? A gente vai ter uma linhagem real a partir de Davi que se dá em meio a uma experiência familiar. Deus estabelece a redenção da humanidade trazendo o Salvador do mundo por meio de uma família. Talvez a gente pudesse dizer assim, mas como Deus foi fazer isso, né? Porque a família veio de Adão, e aí como é que tudo isso se resolveria? Vem cá, Deus poderia ter criado muitos outros caminhos de ter trazido o Salvador do mundo até nós, não é verdade? Mas ainda assim Deus age por meio de uma família imperfeita, uma família estabelecida por meio de Maria, por meio de José, existe ali a ação do Espírito Santo sim em preservar aquilo que precisava ser preservado, mas havia José, havia Maria, havia lá, a gente estava falando hoje cedo lá de Zacarias, havia o primão João Batista, havia a tia Isabel, prima Isabel lá, estava todo mundo, era um ambiente familiar da qual Deus se revela e faz a sua história acontecer, não é? Jesus vem implantar seu ministério, Jesus arrebanha uma moçada para caminhar com ele e viver família com esse pessoal. Ali não era mais família consanguínea, mas essa relação familiar está com Jesus e os discípulos ali, não é? O ensino de Deus, do reino instaurado por Jesus aos seus discípulos, vai ter figuras e elementos familiares em que ele ali representa, então, de fato, ele legitimamente, obviamente, ele é o Filho de Deus, mas quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, Jesus ensina os discípulos e todos nós, por consequência, a tratarmos Deus por um Pai. Mais uma vez a gente vê Jesus usando esse caminho, usando esse artifício,
não é? Pai Nosso. E talvez a gente ache assim, puxa, mas a gente, pela própria Bíblia, nós somos reconhecidos como filhos da ira. Como filhos da ira vão ser filhos do Pai perfeito, não é? Mas tudo isso porque a própria palavra de Deus vai nos orientar e nos ensinar sobre um caminho que em Cristo nós fomos adotados. Nós somos recebidos na família de Deus por meio da obra de Jesus Cristo. Mas uma vez adotados, agora nós somos herdeiros com Cristo. E herdeiros é uma experiência ligada à família. É uma experiência ligada aos laços que se tem com aqueles nos quais você vive. Todo o Evangelho, todo o Novo Testamento vai nos contextualizar como filhos de Deus, olhando para Deus como Pai. Olhando para a realidade da igreja, a gente vai entender a igreja como nós já lemos aqui hoje, abrindo o culto. A igreja, ela é o povo de Deus, a família de Deus. Nós nos assentamos quando nós participamos da ceia. A mesa com Ele é um memorial que nos lembra do Pai que amou e enviou o Filho, que nos deixou essa experiência, essa prática familiar, porque um dia nós aguardamos e Ele virá nos buscar para que a gente tenhamos ceia com Ele mais uma vez no céu, uma experiência totalmente familiar, quando nós estivermos face a face com Ele. Veja, a história de Deus com o seu povo, com os salvos, com os redimidos, dentro de leituras, imagens, construções, sempre vai se dar nessa realidade chamada família. E tudo isso por quê? Tudo isso, irmãos, nós precisamos, como povo de Deus, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós precisamos entender que família é uma coisa boa. E não apenas uma coisa boa, mas muito boa segundo Deus, o Criador dela. Família como criação de Deus, a família deve resistir e permanecer, a família prevalece na história humana apesar da queda, porque Deus assim quis, porque Deus assim proveu para que isso acontecesse. E a família é um campo e palco da manifestação de Deus para com os seus. Em tudo isso que a gente vai vendo, a gente percebe como Deus criou, Deus sustentou, para Deus é importante, e nós somos hoje que estamos aqui, somos povo de Deus, somos famílias de Deus, aguardamos para o tempo de sermos reunidos para o lar, o lugar de família, a família celestial. Enquanto não chega esse momento, nós estamos vivendo família aqui, com Deus que é o Pai, com Deus que em Cristo nos fez irmãos, e tudo isso tem a ver com essas imagens, com essas figuras familiares, das quais são tão importantes e notáveis para Deus. E à luz disso, irmãos, a gente então aplica das coisas que são importantíssimas para nós. Família no conceito criação de Deus, e a gente vai ver como antes algo da perfeição, em meio à perfeição, Deus cria a família, e nós precisamos trazer esse tipo de reflexão nessa noite, porque hoje no nosso tempo, a ideia, o conceito de família está sob ataque. As famílias estão sendo, a ideia, o entendimento sobre família está sendo muito atacado. As famílias estão sofrendo instadas para que elas sejam desconstruídas. O homem do nosso tempo, por muitas vezes, começa a acreditar que ele dá muito mais certo quando ele está sozinho, quando ele está solitário, quando ele está independente de outros. Mas não foi assim que Deus nos criou. Não foi assim que Deus nos fez. Famílias estão sendo descaracterizadas daquilo que Deus criou. Deus criou um algo bom, um algo perfeito segundo a leitura dele. E Deus fez isso porque Deus quer nos abençoar em meio ao convívio e à caminhada com Ele. Segundo aquilo que Ele caracterizou, segundo aquilo que Ele formulou, é perfeito. É algo do qual Ele deixou a assinatura dele e Ele reconhece porque Ele sabia o que estava fazendo. E daí, a gente, mesmo em meio a essa realidade, a gente percebe o quanto a família sofre tantos ataques, o quanto as famílias estão sendo tanto alvo desses nossos tempos, desses nossos dias, não é? Família é um local e contexto de muito conflitos, intrigas, problemas, desmandos e situações? Com certeza é. Mas o problema não é a família, o problema não são os homens. Não são as famílias, o problema são os homens que estão dentro da família. O problema nem são os outros da família. Na verdade, os problemas somos nós mesmos, quando não estamos vivendo o propósito, o projeto original.
Porque o projeto original é o homem estar junto a Deus. E quando o homem está junto e perfeito junto a Deus e vai viver família, que é algo que Deus perfeitamente criou, isso é algo muito bom do qual Deus criou e deixou para que o homem pudesse viver. Mas a grande questão é que o homem do nosso tempo, diante das lutas e dos embaraços por conta do próprio pecado, no afã, no anseio de querer se eximir da responsabilidade dos pecados e das lutas que existem, muitas vezes a carga dos problemas do qual o homem se vive por causa do pecado são transportados para a família. E tem tanta gente no nosso tempo dizendo que família não é muito bem assim, família não é tão importante assim, família a gente se atura, a gente se aguenta, família de alguma forma não tem problema se eu mudar toda a receita, a fórmula e a caracterização dela, porque é importante é só se ajuntar ali e está tudo certo e vai dar alguma coisa certa. E não, a gente vê que no mundo criador, no mundo criativo de Deus, tudo é ordenado, tudo é perfeito, tudo tem um porquê e a sua lógica muito bem definida. Então, como o povo de Deus, como igreja, nós devemos ser aqueles que, por caminhar com o nosso Deus, nós devemos amar a família. Nós devemos entender o valor da família. Nós devemos reconhecer a grandeza do que Deus criou. Nós devemos perceber a grandeza do que Deus nos deixou, porque essa é a linha base para a gente correr atrás de viver aquilo do qual Deus nos deixou para que a gente viva. Mas tudo começa por aí. E como igreja, como povo de Deus, a gente precisa se conscientizar a respeito disso, porque quando a gente cruzar o portão para fora e a gente for viver os nossos dias, a gente vai receber uma enxurrada de informações, quer formais, sérias, quer por meio de brincadeiras, querendo desacreditar do valor da família, querendo desacreditar do quão grandioso é isso que Deus deixou. Mas nós não devemos comprometer o projeto todo por causa da fraqueza do homem, mas nós devemos, como homens, trazer nossas fraquezas, nossas finitudes, nossas imperfeições a Deus, para que a gente possa, debaixo da direção de Deus, experimentar a grandiosidade daquilo que Ele criou, daquilo que Ele nos deixou para que a gente viva, não é? Deus, Ele quer que a gente, como Ele, a gente ame a família. Deus quer que a gente reconheça a grandeza da família. Deus quer que a gente perceba como Ele é grandioso quando Ele fez o homem, quando Ele fez a família. E como povo de Deus, nós precisamos ter essa visão, esse entendimento. O povo de Deus deve ser um povo que lute pela família. O povo de Deus deve ser um povo que se empenhe pela família. O povo de Deus deve ser um povo que não desista das suas famílias. O povo de Deus deve ser um povo que entenda a grandeza daquilo que Deus criou e não deixe de viver conforme essa grandeza daquilo que Ele reconhece, a partir do que Deus estabeleceu. Tudo começa por aí, tudo avança nesse sentido. E nós devemos valorizar a família tal qual Deus a valoriza, e nós valorizamos família, devemos valorizar a família a partir da nossa família, não é? Viu Deus e concluiu que ficou muito bom. Nas outras muitas partes da qual a criação ela é mencionada, a afirmação era, e Deus viu que ficou bom, e Deus viu que ficou bom, e Deus viu que ficou bom. Mas quando diz respeito ao homem, à família, e Deus viu que ficou muito bom. E apesar do pecado na humanidade, preste atenção nisso, apesar da entrada do pecado na humanidade, Deus não desistiu da família. Assim como Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu da família. E a pergunta que nos fica é, nós valorizamos família como Deus valoriza? Outra pergunta, nós valorizamos a nossa família? E essa é uma pergunta, como todas as outras, em que responder é fácil. Mas nós não somos chamados somente para responder acerca disso. Nós somos chamados para viver a verdade dessa resposta que deve ser representada nas nossas palavras, não é? Sabe por quê? Porque a nossa família é um lugar cheio de pecadores. É um lugar de gente que falha. Quando a gente se compromete ao casamento, a gente não está ali, a gente jamais deve ir achando que a gente encontrou alguém perfeito, alguém muito perfeito, alguém que não tem falha nenhuma e aí por isso eu vou me unir àquela pessoa. Se você vai nessa mentalidade, você vai dar errado.
Ah, pastor, mas é perfeito, eu não vejo nada de problema nessa pessoa. Case e você vai conhecê-la, vai conhecer muito bem. Me conta isso depois de 1 ano e 2 anos. Porque a família é esse lugar onde a gente está acertando em muitos momentos, mas em outros momentos a gente está falhando sim. Porque nós estamos nessa luta nossa de vivemos o plano de Deus, de buscarmos sermos tal qual o nosso Mestre Jesus Cristo, a imagem dele. Estamos buscando não criar impeditivos para a ação de Deus ao nos santificar e viver todo esse processo, não é? Mas é gente que vai falhar, mas não é o fato de que a família seja falha, de que a família seja difícil, de que a família seja complicada que te deva fazer desistir dela. Ah, pastor, mas é que você não conhece a minha família, pastor. Talvez alguns possam dizer. E meus irmãos, toda família é complicada. Porque toda família está cheia de gente que está, no mínimo, no processo, não é? E o pressuposto não é que assim, por causa da perfeição ou do andar correto dos membros da minha família, logo eu vou amá-los, logo eu vou me dedicar a eles. Não, o caminho é inverso. O caminho é que, por entender disso que Deus nos colocou às mãos, eu vou me dedicar a isso para viver o melhor, a partir do meu papel, a partir das minhas responsabilidades, não é? Hoje pela manhã o Guilherme falou, a gente não escolhe a família, mas Deus nos concedeu nascer naquela família. E mesmo em meio às maiores lutas, Deus nos colocou lá. Ah, pastor, mas e quando eu faço? Como eu faço quando a história é muito difícil? Não é? Lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 44 e 45, Jesus vai dizer que, assim, como se lidar com os inimigos. Jesus vai dizer assim, eu não estou tratando a família por inimigos, ok? Mas olha só, Jesus está ensinando acerca dos inimigos. Jesus diz assim, acerca dos seus inimigos, amem a eles e orem por eles, para que vocês sejam tal qual o Pai de vocês que está nos céus. Se Deus fosse escolher família, Deus teria motivo para ter nos escolhido? Deus já tinha desistido lá no comecinho, não é verdade? Se Deus fosse olhar por o grau de perfeito que você é para dizer assim, vou trazer ou não vou trazer para minha família, não é verdade? Eu tenho convicção a respeito disso, no que diz respeito a mim mesmo. Mas Deus não desistiu da gente. Deus trouxe a gente para a família dele por meio da adoção em Cristo Jesus. Deus viu a gente muito torto, muito errado, muito problemático. E aí Deus fala assim, vai me dar trabalho, mas vamos lá. É com amor, é com dedicação, é com luta, eu vou empreender a minha vida, eu vou fazer o melhor, eu vou me dedicar a respeito disso, não é? Então, nós precisamos olhar para a família que Deus nos deu, porque ela é uma só, família que eu digo, aquela da qual nós nascemos. Pastor, mas às vezes tem pessoas da minha família que eu nem conheci, mas existiram, ore por eles. Pastor, mas eles não me deram motivo para que eu os ame, mas a Bíblia não conta para que a gente seja filho do Pai, não é assim que a Bíblia nos ensina. Pastor, mas é muito difícil. Mas é o chamado do Evangelho para a gente ter a altura da imagem do Filho, que nos amou quando a gente éramos inimigos. A gente precisa olhar para a nossa família, a gente precisa amá-los. A gente precisa ser crente, irmãos. A gente precisa ser como o Pai. A gente precisa orar por gente que não ora pela gente. A gente precisa se dedicar a gente que muitas vezes nem sempre vai se dedicar a gente. A gente vai se dedicar, vai clamar por eles, sendo eles complicados para a gente, sim, por caber isso como nosso papel e nossa responsabilidade. Vai dar trabalho? Vai. Porque muitas vezes eu fui essa pessoa que dei trabalho para alguém. Mas nós não podemos desistir, porque essa imagem de Deus não desistir dessa família que nós somos hoje, é o exemplo para nós vivermos hoje no nosso tempo. Essa dedicação precisa estar para nós. E isso, com tudo isso, eu não estou dizendo assim, igreja, vai ser facinho, façam, apertem o play e vão. Não, vai dar trabalho. A gente vai ter que ser como Jesus de verdade. Se eu quiser fazer com o esquema modo Leandrão, não vai dar certo. Mas essa é a hora da gente orar e dizer assim, Pai, eu tenho uma oração. Eu só vou mencionar um nome hoje porque eu não consigo falar mais nada.
talvez amanhã eu ore, eu mencione o nome, eu coloque mais sobre essas pessoas. Mas, Pai, me ajude a orar. Pai, me ajude a fazer aquilo que eu preciso fazer, tá? Ser como pai, amar e tudo mais, não quer dizer que a gente sempre vai fazer, a gente vai amar, só vai dar carinho, que a gente vai fazer tudo o que a pessoa quer. Não, o nosso Pai, o nosso Deus que está nos céus, Ele não é assim conosco. O nosso Pai que nos ama, Ele nos disciplina. O nosso Deus, o nosso Pai que nos ama, Ele tem posturas específicas de amor que visam o bem para nós, os seus filhos. E nós, com relação aos que amamos também, em tantos momentos precisaremos disso. Mas o que não podemos deixar de fazer é furtar ao amor e devemos clamar a Deus, porque amar não é uma coisa fácil não, irmãos. A Bíblia já o diz. É fácil amar quem te ama muito. É fácil amar o seu pet que está lá te esperando em casa quando você chega, ele está lá feliz te aguardando. É fácil amar quem te admira muito. É fácil. Mas nós somos chamados a amar todas as pessoas, principalmente aqueles que estão na linha direta com a gente do dia a dia, aqueles dos quais não dá para ter máscara com eles, porque eles conhecem a gente muito bem, como a gente viu lá pela manhã, eles sabem quem nós somos. Mas isso não quer dizer uma fatalidade da história toda, porque devemos caminhar por fé. Pastor, e se eu fizer toda a minha parte por toda a minha vida e a pessoa ela nunca fizer a parte dela e ela não der certo? É uma responsabilidade dela com Deus. Mas diante de Deus, o nosso papel deve estar ali. Devemos lutar por todos da nossa família, devemos entender o que todos precisam, devemos fazer os nossos papéis, devemos amar e nos dedicar às nossas famílias. E nesse mês de maio, a proposta não é a gente simplesmente se encantar nesse mês falando de família, mas a proposta é a gente pensar nós e as nossas famílias. A proposta é a gente pensar como, Senhor, eu serei uma grande bênção na história da minha família. Pai, onde eu tenho que orar pela minha família? Pai, me ajude a fazer as orações certas, porque amar a família não é só dizer, não é só facilitar, não é só dar tudo que o outro quer. É às vezes dizer assim, Pai, eu nem sei como lidar com essa situação, mas me ajude a ser um bom ente familiar para todos da minha família, porque cada um tem uma necessidade específica. Talvez algum ali precise ser amado, talvez algum ali precise de um pulso firme, de uma coesão, de uma direção para o bem dele. Não importa. Mas precisam da gente, e nós precisamos, de fato, nos empenhar as nossas famílias. Esse é um mês para a gente pensar assim, eu amo o conceito de família porque Deus criou isso. Se é algo do coração de Deus, deve ser algo do meu coração também. Eu tenho uma família, talvez uma família numerosa, talvez uma família de poucos, mas eu vou orar por eles, eu quero ser bênção na história da minha família, eu quero ser bênção na vida daqueles que convivem diretamente comigo, eu quero, da parte de Deus, encontrar sabedoria para ser aquilo que Deus quer que eu seja com relação a eles, independente de mim, e Pai, me ajude nesse processo, e a partir disso, viver o que temos que viver em família, porque a gente como igreja, a gente precisa se assegurar disso, porque o homem do nosso tempo é um homem que está vivendo a ruptura com a família. É um homem que está se desfamiliarizando-se. Ele está fugindo de família. Porque família dá trabalho. O homem do nosso tempo, ele só quer facilidades. O homem do nosso tempo, ele só quer Google. Ele só quer Alexa agora, né? Ele só quer tudo disponível, tudo ao som da voz. Ele não quer viver as lutas necessárias. Mas a vida para ser como Jesus foi e nos convoca, não é? Para sermos como discípulos dele, é uma vida que implicará nos seus desafios, mas são os grandes desafios que levarão às grandes vitórias e às bênçãos de obedecer a Deus e de ser perfeitos naquilo que Deus nos chama a viver, não é? O homem do nosso tempo, ele muitas vezes ele quer fugir da experiência familiar, evadir da experiência familiar, justamente por ser dificultosa, por dar trabalho, por representar problemas, não é? Muitas vezes se cortam relacionamentos profundos, e tudo isso que a gente pensa, a gente deve pensar assim à luz de alguns exemplos. Deus fez isso, Deus faria isso com a gente, não é? Deus cortou profundamente o relacionamento dele, na medida em que estávamos perdidos, nós ficamos profundamente afastados de Deus por meio da queda, mas Deus refez o laço, refez pelo lado dele. Nós não tínhamos condições de reatar por nós mesmos, não é? A indiferença é muito presente no nosso tempo, a gente desiste porque não é fácil. Eu não estou dizendo disso tudo que é fácil, meus irmãos, mas a gente
meio que desanima. E eu não estou dizendo com toda essa mensagem aqui, em dizer assim, olha, que o caminho é perfeito, você nunca vai desanimar. Claro que vai. É luta, é guerra. Mas é aí que nós precisamos depender de Deus para não sermos indiferentes, porque, de novo, Deus não foi indiferente a nós. Deus não desanimou e não desistiu da caminhada para nos resgatar. Muitos vão cair no divórcio. Solução, divórcio. Será? A palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque se Deus divorciasse da gente em definitivo, se Deus nos abandonasse, sabe? Então, assim, porque é um caminho de resolução que se encontra para aquela crise. Outros abandonam, e abandono, meus irmãos, tem um sentido mais sério, mais profundo de ser, como alguém que simplesmente abandona um lar. Mas você tem pais que nos nossos dias abandonam os filhos nas redes sociais e não são pais do convívio, da caminhada, da dedicação. Muita gente acha que ter filho é pagar as contas, escolher bons lugares para ele estudar, boas roupas para ele vestir, um grande projeto de vida, um grande sonho para ele ser alguém nessa vida, e acha que é só isso, e esquece que o entendimento bíblico é de sermos família que formem pessoas. E para isso a gente precisa investir vida na vida. A gente não pode abandonar. Pastor, mas dá trabalho com essa vida corrida, com essa luta do dia a dia que a gente vive? Dá. Para isso a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai. Mas a questão é entender o que Deus nos colocou nas mãos. A gente não pode lidar como muitas vezes humanamente os homens do nosso tempo estão vivendo, não é? Falta de uma participação ativa, de uma inferência na vida do outro, falta do exercício pleno dos papéis familiares, é fingir que não é comigo, é fingir que não tem a ver comigo, é deixar para o outro. Ah, não vou falar nada porque daí às vezes passa em branco, aí o outro vai e faz no meu lugar. Isso não dá muito bem certo nas famílias. O resultado a longo prazo, a médio e longo prazo não vai ser bom. A palavra de Deus nos ensina a viver bem familiarmente. A gente precisa amar a palavra de Deus, a gente precisa amar a família, a gente precisa entender assim, eu, marido, eu vou aprender a ser marido conforme a palavra de Deus. Eu, esposo, eu, filho, eu, esposa, eu, filha, eu vou aprender a viver isso da forma correta, não é? Porque a Bíblia, a revelação de Deus me ensina o caminho para eu viver essa bênção que é família, não é? Precisamos a lidar corretamente. O nosso tempo, o homem vive muito com falta de amor. Ele afirma amor, ele diz, vai ser bom enquanto durar tem muito amor, mas uma hora esse amor acaba. E 1 Coríntios não diz isso para a gente. 1 Coríntios 13 não diz isso para a gente. 1 Coríntios 13 diz a respeito do amor perfeito de Deus, o amor que Deus experimentou para conosco. Está difícil amar? Ora bastante, releia. Não precisa deixar a Bíblia no Salmo 91 em casa. Deixa em 1 Coríntios 13. O mês da família, eu vou ler 1 Coríntios 13. E não vou ficar pensando no amor que eu quero receber das outras pessoas. Eu vou pensar no amor que eu tenho a exercer para com as outras pessoas, não é? E o homem do nosso tempo, ele vive muitos problemas, muitos esmandos, por causa de concorrências deteriorantes na família. Ideias que surgem, infiltrações que vêm e que tiram ele do foco e do propósito de ele amar e se dedicar à sua família. Mas não é esse o caminho de Deus, não é? Deus não nos abandonou, Deus não fugiu da família que Ele quis criar para que nós fôssemos na pessoa de Jesus Cristo. Deus não desistiu, mas Deus insistiu em família. E como filhos do nosso Deus, nós temos que insistir nas famílias nas quais Deus nos colocou. Pastor, mas eu vou empurrar a pedra a vida inteira e a pedra não vai sair do lugar. Mas se for para você empurrar aquela pedra, empurre. Faça o teu papel. Eu estou aqui usando de um exemplo para mostrar que, às vezes, o que leva homens a fazer ou não fazer coisas é classificado com pauta no resultado. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para a gente ser uma expressão de amor. A gente precisa entender, à luz do exemplo bíblico, que quando Jesus Cristo fez o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, a gente não tinha nada para dar em troca. Foi tudo por nada. E o nosso Deus amou a esse ponto. E o nosso Senhor Jesus Cristo amou a esse ponto para obedecer ao Pai nessa maneira. E é o que nós temos a viver. Pensando, amando e se dedicando
as nossas famílias, não é? Nós precisamos valorizar a família, insistir. Vai dar vontade de desistir? Sim, dá vontade todos os dias, assim como você também desestimula os outros da sua família também tantas vezes. Mas seja filho do Pai que está nos céus e insista na família, ame a todos da sua família, ore a todos por sua família. Talvez alguns vai ser mais fácil, amém. Quando for difícil, peça ajuda a Deus, ore por todos, se dedique por eles. Quando for difícil, peça para que Deus te tome pela mão e te leve lá, mas viva tudo isso. O propósito desse mês, irmãos, é a gente ser prático nisso, sabe? Abaixe a sua cabeça nesse instante, pense na sua família, pense em você e a sua família, sabe? Mentalmente, aí no seu coração, na sua mente, coloque-se diante de Deus e peça. Talvez alguns aqui vão olhar e vão dizer assim: Pai, eu estou aqui agora e eu quero agradecer pela minha família. Agradeça pela sua família. Talvez, diante de tudo que nós fomos provocados, você vai dizer assim: Pai, que assunto denso e complicado, eu tenho dificuldades nisso, Pai, sou honesto em reconhecer diante do Senhor e estou aqui pedindo forças ao Senhor para isso. Peça forças ao Senhor para isso. Ore por isso. Talvez antes de orar, antes de dedicar a alguns e outros da sua família, você vai começar orando pela sua família, você vai começar orando por você mesmo. E comece. E não basta uma noite de descanso e pensar que amanhã você vai abrir os olhos de manhã e tudo será 100% diferente, porque a vida não é assim. Existem os tempos, existem os processos a serem enfrentados. Tudo que nós não podemos viver e fazer é criar resistência para aquilo que Deus quer fazer em nós, mas se o plano, propósito de Deus é bom e nós estamos comprometidos a isso, tudo que nós precisamos é de uma oração para começar esse processo. Mas pense na sua família, pense naqueles que ainda não receberam a Jesus como Salvador de suas vidas, como Senhor e Salvador. Pense naqueles que estão eventualmente desigrejados. Pense naqueles que são o maior alvo da sua luta. Pense naqueles que estão sob suas responsabilidades. Pense nos seus papéis, ame a sua família, sabe? Ore e pense assim: Pai, ajude esse mês a ser algo construtor na minha vida para com relação à minha família. Use para a bênção, né? Nós cantamos aqui: quero consagrar meu lar a Ti, mas que essa consagração comece pelo orar, pelo entregar, reconhecendo a grandeza do que Deus criou e abraçando isso para si só, para você mesmo dizer assim: eu vou viver isso. E eu começo naquilo que está colocado nas minhas mãos. Serei intercessor, serei dedicado, me dedicarei, me empregarei pela minha família. Coloque a sua família diante do Senhor. Vise isso para esse mês todo que temos pela frente. Pai, somos tua igreja aqui, um povo teu, família do Senhor, mas que enquanto estamos aqui nessa realidade, nessa existência, estamos em meio às nossas famílias, um local, um lugar em meio a pessoas onde sim, nós também estamos ali para revelar a tua glória, para mostrar a tua beleza e para ser como Jesus. Mas às vezes isso é muito difícil, Senhor. Reconhecemos isso. Reconhecemos que é difícil porque nós somos difíceis. Nós muitas vezes hesitamos diante do que temos a fazer. E dizemos isso em primeira pessoa porque isso diz respeito a todos que estão nas nossas famílias também. O fato é que é mais fácil perceber as falhas dos outros, Pai, e às vezes a gente acha que o grande problema são os outros, que os grandes problemas são as famílias, ou a família em si. Não, a família é algo bom que o Senhor criou, mas para isso ela deve ser vivida em santidade e entrega ao Senhor, Pai. Sabe, a família é algo do maior valor, mas a gente precisa reconhecer esse valor a partir dos seus olhos. E em vista disso, precisamos ser como o Filho Jesus Cristo, nosso irmão, por quem nós somos adotados, a tua grande família, para vivermos e sermos bênção em meio às nossas famílias. Pai, eu quero orar aqui pela minha família e por cada família dessa igreja. Tempos, ó Pai, desafios, lutas, personalidades diferentes, realidades diferentes, pessoas que convivem com tantos aqui que não são convertidos, outros que às vezes se afirmam no compromisso de terem se achegado a Jesus, mas não vivem essa realidade
E tudo isso é tão difícil, Senhor. É tão difícil tantas vezes cruzar os dias. Nós não vamos nos enganar em achar que é fácil, em dizer que é fácil. Não é fácil, não é difícil, Pai. Mas como povo do Senhor, povo comprometido para viver para a Tua glória, para honrar a Ti, nós estamos aqui, Senhor Deus, refletindo sobre isso, pensando nas nossas famílias de fato. Porque é ali onde tudo começou, onde tudo começa e onde primeiro experimentamos das relações humanas. E ali é um lugar, Senhor, para mostrar a Tua glória. Ali é um lugar para sermos igual ao Pai que está nos céus, amar quando não somos amados, interceder quando somos resistidos. Pai, se dedicar àqueles que muitas vezes, ó Pai, nos ignoram. Pai, ajude a gente como povo Teu, como igreja do Senhor, a sermos corretos nisso. Porque o Senhor não quer que a gente jogue o jogo de fingir que está tudo bem quando não se está. O Senhor não quer que a gente passe pano, o Senhor não quer que a gente empurre para debaixo do tapete, o Senhor não quer que a gente ignore ou fiquemos indiferentes aos problemas, às lutas, mas no compromisso que temos ao Senhor e que envolve toda a nossa vida, isso impacta, isso envolve as nossas famílias e que a gente busque ser luz, transformação, diferença, a partir das nossas vidas, a respeito de todos com quem convivemos, dentro dos laços que sustentamos nas nossas casas, lares e famílias, Pai. Ajude-nos nesse caminho, Senhor. Leve-nos nessa direção. Ajude-nos em meio a toda dificuldade que possa surgir. Talvez alguns aqui, Senhor Deus, se lembrando do quão isso possa parecer difícil. Mas, Senhor Deus, fortaleça cada um deles. Ajude-os. Ajude-os a compreensão sobre o como fazer, sobre o como agir, sobre o como orar, sobre o caminho correto a desempenhar, visando, Pai, Teu grande objetivo, Teu grande propósito, enquanto nos cabe. Porque o Senhor, ó Pai, é um Deus da perfeição, e na perfeição o Senhor criou a família. A família persiste, mas assim como o homem é chamado para viver santificação segundo o seu compromisso com Cristo, as nossas famílias, ó Pai, segundo naquilo que atuamos e participamos, deve ser o lugar onde exercitamos ministérios, dedicação, papéis, construção em tudo aquilo que nos envolve, em tudo aquilo que nos é concedido como oportunidade. Então abençoe assim a minha vida, abençoe a vida de cada irmão aqui presente, abençoe cada família aqui presente nessa noite, abençoe cada família, ó Pai, que tem a ver com a história, ó Pai, dessa igreja. Faça-nos assim viver, ó Pai, compreendendo o valor de família e nos dedicando a ela, do Teu jeito, no Teu caminho, no Teu conduzir, na liderança e direção do Espírito Santo nisso tudo, e que tudo isso seja para a Tua glória e para a bênção das nossas famílias, e o Teu nome seja engrandecido e exaltado sempre em meio a tudo isso. É assim que nós oramos e por tudo isso Te clamamos e rogamos essa noite, no nome santo de Jesus. Amém.